Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e também não se esqueça do quê? De dar aquela fuçadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos. Tenho certeza que você vai gostar, vai lá dar uma fuçadinha. Tem lá o nosso livro, o livro Assombrado, a história do canal e também do casal, tá? Livro topzera, frete grátis para todo o Brasil, então vai lá, aproveita. E não se esquece também de se inscrever no canal de cortes, o Cortes do Histórias Assombradas. O link tá aqui na descrição. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, tudo que você vai começar a receber notificação de relatos que estavam lá no meio de relatos ao vivo, às vezes lá das antigas, às vezes recentes, de repente você perdeu, de repente você só quer ver o relato. Estão lá nos cortes, só os relatos, cada um num vídeo separado, mais fácil de achar e tudo e de assistir, tá bom? Vamos agora sim aos relatos da coletânea de relatos de hoje. E o primeiro relato é este daqui, ó. Sidônia. É um moço que nos conta. Esse fato se passou há uns 20 anos atrás. Nessa época, minha esposa e eu alugamos uma antiga casa em um sítio. Esse sítio antes fazia parte de uma antiga fazenda. Nessa época, o nosso filho mais velho tinha 3 anos. Assim que nos mudamos, ele começou a brincar, sorrir e falar sozinho. Não nos importamos, pois nessa época ele era filho único e esse local era bem isolado, né? Então não havia crianças na vizinhança e nem na escola, e não havia também escola por ali, né, para ele ter interação com outras crianças. Então, normal criar um amigo imaginário. Nem sinal de TV pegava lá. Então, por esses motivos, era normal ele criar um amiguinho imaginário para brincar. Ele nos dizia que sua amiguinha se chamava Psidônia. E nós pensamos, nossa, que nome criativo, né, que ele inventou. Me lembro que na hora das refeições tínhamos que pôr um prato para ele e um para Psidônia. Ela não gostava de feijão. Na hora de dormir, tínhamos de pôr cobertas no chão do lado da cama dele, para sua amiguinha dormir. Ele dizia que a brincadeira preferida dela era pular cordas. Nós amarrávamos um lado da corda no pé de limão e ele ficava batendo a corda para Psidônia pular. Ficava assim a tarde toda. Ele dizia que ela achava os meus cabelos bonitos. Ficamos morando nessa casa por 2 anos e durante todo esse tempo a Psidônia morou com a gente. Então, voltamos a morar na cidade novamente e percebemos que o nosso filho não brincava mais sozinho. Perguntamos a ele sobre a Psidônia. Ele disse que ela não podia vir para a cidade conosco. Ela tinha ficado na casa no sítio, porque lá era a casa dela. Agora ele estava indo para a escola, brincava com crianças da idade dele, então era normal ele não precisar mais ficar criando um amiguinho imaginário, né? Ficar imaginando um amiguinho. Bom, o tempo passou, ele cresceu e somente alguns anos atrás, mexendo na internet, fiquei sabendo que esse nome, Psidônia, realmente existe. Existe, gente? Nem Psidônia, meu Deus. É um nome antigo. E se nós, adultos, nunca tínhamos ouvido falar dele, como que uma criança de 3 anos iria saber? Sendo que nem TV pegava naquele lugar. Hoje, ele ainda tem uma vaga lembrança da Psidônia. Talvez fosse Sidônia. Só que, sabe, antigamente, farmácia era com PH, sabe, essas coisas? Talvez não se pronunciasse Psidônia, mas talvez Sidônia, né? Não sei. Ele diz lembrar que ela devia ter uns 7 anos, que tinha o cabelo claro, comprido e sempre usava um vestidinho marrom. Ele se lembra que ela disse uma vez que ficou doente porque queria comer melado de cana-de-açúcar. Eu nem sei o que é isso. Deve ser tipo puxa-puxa, não é? Creio que se ela realmente era um espírito daquele lugar, ela era do bem, pois sempre agiu com meu filho como uma criança normal. Sou grata por... É um moço ou uma moça que nos conta? Não sei. E sou grata por ela ter feito companhia
Sou grata por ela ter feito companhia a ele. Espero que ele ainda não, espero que ela ainda não esteja naquele lugar, né? Que ela tenha encontrado auxílio e seguido seu caminho. Desculpem por não ser nada tão assustador, mas fui fiel com o que de fato se passou. Então, assim, é muito coerente para ser só um amiguinho imaginário, não é? Depois eu vou procurar por esse nome, Psidônia. A gente pensa em pseudônimo, né? Pseudônimo, Psidônia. Depois eu vou procurar. E aí, você, seu filho, alguma já teve um amiguinho imaginário? Desses que você tem que colocar comida, prato extra na mesa, porque ele tá ali, a criança bate o pé e é coerente, é umas coisas assim que você fala, é diferente, né? Às vezes nem sempre é imaginário. Próximo relato. A voz misteriosa, é uma moça que nos conta. Bem, em um certo dia, eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos, não me lembro direito. A minha mãe tinha saído para trabalhar, como sempre. O meu irmão tinha saído também nesse dia, eu só não lembro onde ele foi. E o meu pai, depois do almoço, saiu para a fábrica de biscoitos. Ele disse que não ia demorar. Eu, então, como sempre, ficava na sala assistindo TV, já que eu não tinha um celular próprio para ficar na internet. Passaram-se alguns minutos e eu escutei uma voz, vindo do quarto dos meus pais. A voz era da minha mãe, que me chamava pelo nome 3 vezes. Fulana, fulana, fulana. Detalhe, o quarto dos meus pais é de frente para a sala e eu estava totalmente sozinha em casa. Obviamente que eu fiquei preocupada e decidi não responder aquela voz. Simplesmente saí do chão onde eu estava sentada e já pulei no sofá, com bastante medo do que estava lá por trás. Ainda bem que eu não respondi e fui verificar o que era. Só sei que depois eu contei para minha mãe e ela também ficou preocupada, mas falou para eu fazer uma oração, porque poderiam ser almas de pessoas perdidas na escuridão, tentando achar alguma luz. E por isso talvez fizeram aquilo para que eu os ajudasse. Eu rezei com toda a minha fé e depois de um tempo eu fui parando de ver e de ouvir. Tudo simplesmente parou. E hoje eu ainda rezo, mesmo não tendo mais contato com esse outro mundo, para que as almas das pessoas que estão na escuridão possam encontrar a luz e a paz. Será que era isso mesmo, gente? Mas por que a alma vai imitar a voz da mãe, chamando por ela? Só para atrair até lá? Porque aí vai ser conhecido. Mas o alma, a mãe não tá em casa, ela vai achar alguma coisa estranha. Por que tá imitando a voz da mãe se a mãe não tá em casa? Né? Chamasse no portão com a voz da vizinha, era mais fácil ela atender do que chamar dentro do quarto, já sabe que não tem ninguém em casa. Eu falo assim, porque isso acontece. Tem vários relatos desse tipo de você tá sozinho em casa e de repente você escuta alguém chamar ainda com uma voz conhecida. Mas aí você fala, é um fantasma? Por que o fantasma faz isso? Ele só quer enganar? Ele quer se passar por outra pessoa? Ele quer te atrair de alguma forma? Para quê? Ou é a outra pessoa de outra dimensão? É o seu parente que está lá numa outra dimensão te chamando, deu um bug e aí você ouviu do lado de cá. Eu começo a acreditar nessa hipótese. E você? Próxima história. Slenderman? Será? É um moço que nos conta. Esse fato aconteceu há mais de 20 anos atrás também. É o mesmo moço do primeiro relato. Quando eu tinha por volta dos 9 ou 10 anos de idade. Eu me lembro que nessa época passava aquela novela A Viagem. Eu adorava. Que tinha aquele personagem que era um espírito obsessor, o Alexandre, que usava roupas pretas. Sim, tínhamos medo do Alexandre. Eu e todas as crianças que moravam ali morríamos de medo desse tal personagem. Tô falando lá. Eu morava em uma colônia, numa fazenda que ficava próxima a uma mata. Lá moravam muitas famílias e, lógico, muitas crianças para brincar. Estudávamos todos de manhã na escolinha da fazenda e passávamos a tarde toda nadando no lago, brincando de esconde-esconde e outras brincadeiras mais.
E como, depois da janta, os adultos sentavam nas portas para prosear e acendiam as luzes de fora das casas, já íamos nós novamente brincar à noitinha. Em um desses dias, era por volta das 7h30 da noite, estávamos todos brincando e os adultos conversando. Me escondi atrás da casa em meio a umas árvores que haviam por ali e fiquei espiando para ver se estavam me procurando. Quando vi que não iriam me achar, me virei para trás para sair do esconderijo. Mas quando eu me virei, atrás de mim havia um homem muito alto. Ele usava roupas pretas, era muito branco e careca. No lugar dos olhos e da boca havia só os sinais de que ali poderia ter olhos e boca, entendeu? Só sinais, não tinha propriamente um olho e uma boca. E ele ficou me olhando e eu fiquei paralisado. Ele estava querendo me dizer algo. E como não tinha boca, fazia força e movimentava todos os músculos da face, apontando com o dedo para o lado da mata. Então comecei a ouvir uma espécie de sussurro bem baixinho dentro da minha cabeça. Foi aí o meu colega me chamando, que era a minha vez de contar. E finalmente consegui sair daquela paralisia e corri muito, gritando: "O Alexandre!" O Alexandre da novela! O Alexandre tá atrás da casa, ele quer me pegar! Todas as crianças ficaram com medo. Meu pai e os vizinhos foram ver e não acharam ninguém. E é lógico que o ser não tinha nada a ver com o personagem Alexandre da novela, né, gente? A única semelhança era a roupa preta. Mas como naquele tempo não tinha internet, eu nunca tinha ouvido falar de Slenderman, pra mim era o Alexandre, pois era o único ser sobrenatural que eu conhecia. Depois disso, eu continuei brincando com as outras crianças, mas nunca mais tive coragem de brincar de esconde-esconde. Nem durante o dia. Eu tinha medo de me esconder. Hoje em dia, fico pensando, se o meu coleguinha não tivesse me chamado, o que poderia ter acontecido? Tantas crianças somem todos os dias sem deixar pistas. Talvez haja algo de sobrenatural em alguns desses casos. Sim, tanto que nesses casos de crianças desaparecidas ou de pessoas desaparecidas, eles têm um percentual lá de tantos é por conta de crime, realmente, né? Os corpos são encontrados, tá? Outros, os corpos não são encontrados, mas ainda assim é crime. Outros é tráfico de crianças, sabe? Leva para outro lugar, some. E ainda tem uma quantidade que não se sabe. Não sabe, não sabe. Não sei. Não tem, simplesmente some. E aí a gente vai para aquelas histórias do sítio, onde crianças desapareciam lá no sítio, retornavam de maneira estranha. Minha mãe presenciou uma dessas crianças sumindo e retornando de maneira muito estranha, no meio de todo mundo. Tem relatos aqui de crianças também retornando. Tem uma criança que sumiu e apareceu no meio de um espinheiro, se não me engano, e não tiveram que cortar o espinheiro para tirar a criança de dentro. Então, como que e a criança estava ilesa? Como que ela entrou lá? Quem colocou ela lá dentro? Sabe? Tem várias histórias nesse sentido aí. E aí, o que é Slenderman? As bruxas da floresta, caipora, curupira, saci, todos esses dizem que tem relação aí, né, com esses desaparecimentos de crianças. Sete além, outra dimensão, seres de outras dimensões que levam... É interessante, é muito interessante. Vale a pena pensar, eu acho. Próximo relato, a vela que apagava. É uma moça que nos conta. O relato aconteceu no ano passado, em 2020. Acabei de ouvir um relato no seu canal, As Velas para os Mortos, e me recordei desse fato. Eu e meu marido fomos ao cemitério acender velas no túmulo do nosso filho.
do avô e do meu... eu e meu marido fomos ao cemitério acender velas no túmulo do nosso filho, do avô do meu marido e na cruz mestre. Meu marido tem um hábito feio de sair olhando túmulo por túmulo e acendendo restos de velas que ficavam ali nos túmulos. Ele parou em um túmulo, aqueles tipo casinha, sabe? E ali era o túmulo de um vizinho próximo aqui de casa, que faleceu há uns 4 anos, mais ou menos. Lá tinha metade de uma vela apagada. Meu marido pediu o isqueiro e acendeu a vela, que apagou no mesmo instante. Ele acendeu de novo e novamente a vela apagou. E eu disse a ele: "Pare, o morto não quer a vela." E nisso começamos a ouvir passos no cemitério. Lá tem bastante brita, sabe? Aquelas pedrinhas no chão. E quando alguém caminha faz barulho. Mas não tinha ninguém ali, além de nós dois. De onde estávamos, tínhamos uma boa visão, uma visão extensa do cemitério. Meu marido tentou acender a vela de novo, ignorando o que eu tinha falado, e a vela apagou de novo. Então eu peguei o isqueiro e disse para ele: "Deixa que eu acendo. Você não tá sabendo fazer, deixa que eu acendo." Acendi a vela, que ficou um pouco ali queimando, mas logo apagou. Então, em voz alta, eu falei com o falecido, ali mesmo, em frente ao seu túmulo: "Senhor, não sei onde o senhor está, mas sei que quem deixou essa vela aqui deixou de bom coração e não por deboche. Aceite essa vela." Orei um Pai Nosso e acendi a vela, que começou a queimar com uma chama muito alta e rapidamente. E aqueles barulhos anteriores começaram de novo. Passos que estavam chegando perto demais da gente. Então eu levantei a voz e disse: "Estamos aqui com muito respeito. Não temos o intuito de provocar e debochar de nada." Não precisa se aproximar, brincadeira. Não temos o intuito de provocar ou debochar. E os barulhos pararam de imediato. Enfim, fomos embora dali, ainda digerindo o que tinha acontecido. Meu marido me chamando de louca, porque ele já queria ter corrido dali no primeiro barulho de passos no cemitério, e eu me mantive calma. Mas isso foi um bom remédio para o meu marido, que aprendeu que cemitério é lugar de respeito e não lugar para ir fazer basicamente um tour. Fica aqui a pergunta: quem acendeu a vela? E por que o morto não a queria de jeito nenhum e só aceitou após uma oração? Bom, eu não sei se a atitude do seu marido, você conhece, se era de desrespeito. Pelo contrário, eu acredito que ele tinha ali, agora eu não sei, né? Ele não tinha ali uma boa intenção de só querer reacender as velas que ele pensava ou julgava talvez ter apagado com o vento, né? Deixa eu reacender já que eu tô aqui, não por deboche, mas por sendo prestativa à alma dos vizinhos ali, dos túmulos. Não sei. Agora, eu não tinha pensado nisso, mas será que dependendo da pessoa que vai acender a vela, o morto fala: "Do seu não quero nem vela." Sabe? Alguma coisa assim? E fala: "Apaga a vela." Não sei. Mas assim, sei lá, de repente, uma hipótese, tá? Era a mulher que traía ele e aí o homem morreu. E aí ele ficou pé da vida com a mulher. A mulher vai lá acender vela pra ele. Aí eu tô bravo com você, não quero tua vela. E a vela apaga, a vela não... Seria isso porque ela fala assim: quem acendeu a vela e por que o morto não a queria de jeito nenhum? Porque um morto negando uma vela, né? Isso, pelo que eu entendo, beneficia, né? É bom para os que já se foram, as velas, é luz no mundo espiritual e tal. Por que não querer a vela? Também não sei, mas eu já ouvi isso sim, que se a vela insiste em apagar, quando você insiste em acender e ela insiste em apagar, deixa quieto. Às vezes não é para ela ser acesa naquele momento por algum motivo, né? Mas no caso ela queimou após a oração. E os passos lá no cemitério? Bom, gente, não sei. Sei que assumo aqui que eu faço cemitério de tour. Eu gosto, assim. Eu sou daquele tipo de gente que
não gosto de ir no velório de ninguém, não gosto que ninguém morra, mas eu gosto de andar no cemitério. Não no sentido de, ai, como ela é gótica, ai, como ela é macabra. Não, eu só gosto de olhar a sepultura, ficar pensando, falar, olha, morreu. A data, olhar o nome, ver se tem foto, ficar pensando, olhar outro túmulo, esse aqui tinha dinheiro, ó, esse aqui que dó, dou vontade, vou pôr uma florzinha aqui também. Mas não de deboche, gente, não é debochar. Eu gostava de andar no cemitério. Quem aí, assim, gosta também de andar no cemitério? Matheus sabe, toda vez que a gente vai viajar ou vai para um outro país, eu quero achar um cemitério lá no lugar que eu quero conhecer. Eu quero andar, gente, os cemitérios da Irlanda, aqueles cemitérios atrás das igrejas, antigos. Tem uns lá que eles não sabem nem datar de quando que é o cemitério, de, sei lá, não tem. O túmulo que eles conseguiram datar de mais antigo era, sei lá, de quando também. Mas assim, não tinha. Ele era muito antigo, lá no meio do nada, aquelas pedras. Você fala, gente, quanto tempo tem uma pessoa enterrada aqui. Sabe, eu fico pensando, filosofando, divagando, né, mas sem desrespeitar. Não vou lá sentar em cima do túmulo, botar a garrafa, não sei o que. Aí eu já acho, na minha opinião, aí você invadir a hora que tá fechado, sentar em cima dos túmulos, falar besteira, sabe? Aí eu acho que... Mas a gente tá lá só olhando, de boa, pensando, às vezes até fazendo oração pra um desconhecido ali do túmulo. Acho que não é desrespeito, não. Mas entendo e respeito todas as opiniões aqui. Continuando, próximo relato. Você já acendeu vela e ela não queria acender de jeito nenhum? Ou já teve algum... Tem o lance das velas. Vela que a chama fica bem retinha, parada e alta. Tem um significado. Quando a vela chora muito, tem outro significado. Sabe? Quando ela derruba muita cera para baixo, assim, sabe? Tem essas coisas. Próximo relato. Balinhas de Cosme e Damião. É uma moça que nos conta. Este relato aconteceu comigo, mas com foco em uma tia. Eu só presenciei. Ok. Eu tinha 7 anos, morava no Distrito Federal com a minha bisavó, minha mãe, 2 irmãs e a minha tia. E em uma casa absurdamente escura, onde as luzes eram deixadas acesas o dia inteiro, porque a casa era escura mesmo de dia. A casa tinha uma disposição estranha de cômodos e na área dos fundos era bastante grande. Lá havia os tanques usados para lavar roupa e essa área era totalmente fechada, não entrava um raio de luz ali. Em setembro, era comum alguns comércios, em comemoração ao dia de Cosme e Damião, jogarem caixas de balinhas de cima dos estabelecimentos para as crianças. Eu me esbaldava. Cá entre nós, eu era expert em pegar essas balinhas. Sou viciada e até hoje tenho problema com balinha. Em um desses anos, fui à padaria mais próxima de casa e foi absurda a quantidade que eu consegui, gente. Até a minha mãe se assustou. Bom, retornando para casa, isso ao final da tarde, cheguei junto com a minha tia, que vinha de algum lugar que eu não me lembro, e ela trazia consigo um saquinho de papel pardo com balinhas de Cosme e Damião também, que alguém tinha dado para ela. Eu comi boa parte das minhas balinhas junto com as minhas irmãs, e a minha mãe brigou pra gente parar, senão a barriga ia doer. E de fato doeu, gente. Eu não sei se foi de medo, mas eu passei muito mal. Minha mãe, então, confiscou as nossas balinhas, dizendo que nos daria depois. Minha tia colocou o saquinho de balinhas dela em cima da TV da sala. Nesse momento, já de noite, fomos todos jantar. Após o jantar, minha tia chamou minha mãe para ir ao quarto dela, ver umas roupas, tal, e nós, crianças, fomos de pentelhas da cozinha direto para o quarto dela, sem passar pela sala. Chegando lá, o saquinho de balinhas estava em cima da cama dela, bem no meio da cama, fechado, como estava na sala. Na hora eu levei uma bronca, porque como desde pequena eu exagerava nas balas, já fui pega
e já fui pega comendo escondido essas balinhas, então já pensaram que tinha sido eu. Eu até tentei falar que eu não toquei no saquinho, mas não deram bola, né? Bom, me calei. E internamente, na hora, eu fiquei com medo, porque eu sabia que estávamos todas juntas e ninguém tinha ido à sala depois que a minha tia tinha deixado as balinhas lá. Minha tia guardou, então, as balinhas num lugar bem alto do guarda-roupas dela, falando que assim eu não conseguiria pegar. E não poderia mesmo. Bom, o namorado da minha tia, nessa hora, chegou em casa trazendo umas coisas da minha tia e nós fomos ajudar a carregar para ela. Quando voltamos pro quarto, isso em 15 minutos que ela tinha guardado o tal do saquinho lá no alto. O saquinho estava novamente em cima da cama. No mesmo lugar, do mesmo jeito. Nessa hora não teve como me culpar. Estávamos todas juntas, eu não saí de perto delas. Minha mãe e minha tia se entreolharam sem falar nada. Minha tia pegou o saquinho e disse: "Tá repreendido em nome de Jesus." E jogou na lata de lixo. Ficou um clima estranho na casa, sabe? Eu fiquei com mais medo ainda e não saí mais de perto da minha mãe nem da minha tia. A noite foi passando, foi ficando tarde, assistimos TV e aí todo mundo esqueceu das tais balinhas. Na hora de dormir, eu pedi para ir dormir com a minha tia. Ela aceitou e fomos. Ela entrou primeiro, enquanto eu pegava o meu cobertor. Quando ela entrou... Ai, que susto! Quando ela entrou, ouvimos um grito, pois as balinhas estavam novamente em cima da cama dela, no mesmo lugar. Ai, nesse momento todo mundo entrou em desespero. Minha mãe tirou o saco da lata de lixo, jogou o saquinho de balas dentro, de novo, porque ela já tinha jogado no lixo, né? E colocou o saco na rua. Ficamos conversando no portão, elas estavam repreendendo e com muito medo, tentando entender o que aconteceu. E é aí que veio o inimaginável. Todas nós entramos e ao entrar em casa, gente, as balinhas estavam descascadas, sem a embalagem, em cima da TV na sala, com o saquinho amassado no chão. Nossa, nessa hora foi um surto. Todas começaram a rezar, jogaram todas as balas da casa no lixo, em outra rua, inclusive as minhas balinhas. Acenderam velas. E eu comecei a passar mal. Comecei com dor de barriga. Cheguei a vomitar e dei trabalho para minha mãe. A noite toda reclamando. Minha mãe, com muito medo e com experiência no kardecismo, começou a rezar. E minha bisavó me benzeu. Aí eu consegui dormir. Acordei bem no outro dia, mas esse relato foi um dos ápices que fizeram todas se mudarem daquela casa. Depois eu conto mais, porque no futuro descobri que não era a casa, e sim a minha bisavó, devido a coisas que ela fazia. Mas peraí, então, talvez o problema não estivesse nas balas, mas alguma coisa que estava na casa e queria as balas. Então, por mais que escondesse, ele... Mas por que botava em cima da cama? Tipo, eu quero essas balas? Tava, tipo, falando assim, abre pra mim, eu quero. Aí, a hora que jogou, ele falou, quer saber? Eu mesmo abro essas balas, vou comer tudo. Elas estavam descascadas e... Então, será que era alguma coisa, algum espírito na casa que queria as balas? Ou as balas vieram magiadas, sei lá de que jeito? Acho que não. Eu acho que é um espírito que queria comer a bala. Eu não sei, mas e aí fez... Aí é o que ela falou, não sei. Tá, ela passou mal. Pode ser porque ela comeu muita bala, pode ser porque ela ficou com medo, ou será que tinha alguma coisa nas balas? Porque, pelo que ela diz aqui, ela já estava acostumada a pegar balinha de Cosme e Damião. Todo ano ela pegava, comia, era craque em pegar essas balinhas. Mas só essa vez aconteceu isso. Né? Bom, se você tem uma experiência com os doces de Cosme e Damião, mandem o seu relato, deixem aqui nos comentários, também sempre com respeito, ok? Próximo e último relato já desta coletânea de relatos. Cirurgia pelo espaço.
É uma moça que nos conta. Eu vou contar para vocês a minha experiência com a cirurgia espiritual. Cirurgia pelo espaço, como eles chamam. Em 1990, eu tinha um problema crônico, já há muito tempo, tipo há uns 8 anos. Eu tinha rinite medicamentosa, ou seja, eu não conseguia respirar sem usar o descongestionante nasal. O meu problema era tão grande que eu usava esse remédio sem parar. Eu usava em torno de 3 vidros por semana. Eu carregava por onde eu ia, no bolso das calças, na bolsa, e quando eu não tinha, quando terminava, eu realmente não conseguia respirar. Era horrível. Eu ficava sufocada e desesperada. Bem, na época eu frequentava um terreiro de Umbanda numa cidade vizinha, onde o mentor espiritual era o caboclo Águia Branca, um índio que respondia nas 7 linhas da Umbanda. Inclusive, trabalhava como mentor espiritual na linha espírita, onde atuava como médico. Então, resolvi perguntar se ele não poderia me operar pelo espaço, pois eu não aguentava mais toda aquela situação. Ele disse que sim, marcou dia e hora, deu as instruções que precisava e eu esperei ansiosa pelo dia chegar. Nesse dia foi muito interessante, pois eu tinha o costume de ir dormir às 4 da madrugada. Eu ficava acordada ouvindo música, limpando a casa, assistindo TV. Eu não tinha sono cedo. Te entendo. Aí fiquei pensando como eu ia fazer para deitar e dormir às 8 da noite, como ele tinha pedido. Vixe. Uma amiga minha era cambona da casa de religião que eu ia. Cambona é a pessoa que traduz o que a entidade fala e ajuda nas anotações de chás e banhos que precisam ser feitos. Como ela era minha vizinha, ele mandou ela ficar junto comigo, sentar do meu lado e rezar por 1 hora, enquanto ele fazia a cirurgia. Junto coloquei uma vela acesa e uma jarra de água em cima do meu criado mudo e deitei em lençóis claros. Interessante que quando eu deitei deveria ser umas 7h50 da noite e eu simplesmente apaguei. Como se eu tivesse sido anestesiada. Eu só acordei 1 hora depois, bem sonolenta. Fui ao banheiro, deitei e dormi até o outro dia. Pela manhã, quando acordei, fui ao banheiro fazer a minha higiene e notei que tinha alguma coisa no meu nariz. Fui olhar e eram coágulos de sangue. Meu nariz estava bem dolorido. Ai, minha unha. E achei isso incrível. Tomei a água fluida durante a minha cirurgia, a água que ficou lá do lado, fluida, né, que foi deixada de lado durante a cirurgia. Tomei aquela água por alguns dias até que ela terminasse, como fui orientada. Como se fosse o antibiótico pós-cirúrgico, sabe? O vidro do meu descongestionante nasal continuou em cima da minha mesa, ao lado da cama, abandonado por longos dias, até que guardei e dei tchau para ele. Em poucos dias eu já estava recuperada e nunca mais na minha vida eu precisei usar o descongestionante nasal. Só me livrei desse remédio depois da minha cirurgia pelo espaço. Sou muito grata a todos os guias que, junto com o meu querido índio, me ajudaram quando eu mais precisava. A fé é muito importante nas nossas vidas, porque a fé nada mais é do que crer no que não se pode ver. No meu caso, fez toda a diferença. Gratidão me define. Gente, eu acho super interessante esse lance dessas cirurgias espirituais. É uma coisa assim que eu ainda fico, cara, é mesmo? Como? Vejo muitos casos que acontecem, a gente tem que sempre ficar atento, sempre ali, vendo bem certinho. Não pode nunca abandonar tratamentos médicos aqui na Terra, físicos, que a gente precisa, assim, sabe, largar a mão e ir só atrás de, assim, cuidado com isso, quero dizer,
tá? Mas sim, a gente vê várias histórias desse lance de... Eu não sabia que se chamava cirurgia pelo espaço também. Isso eu nunca tinha escutado esse termo. Mas esse lance de cirurgia espiritual, que, como no caso dela, deitou lá e de repente tinha os coágulos, de repente curou, né? Muito interessante. Você já passou por uma experiência desse tipo? Manda a sua história pra gente, deixa aqui nos comentários. Ai, meu cabelo. Deixa aqui nos comentários, sempre com respeito. Manda a sua história pra gente, ok? E essa foi a coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!